Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Para ti que não me conhece, eu sou a Sabrina, eu sou taróloga profissional e vamos ver, né, qual que é o recado da espiritualidade hoje para tua vida, o que a espiritualidade, o que os guias eles têm a dizer para ti, qual mensagem tu precisa receber, certo? Para consultas particulares, o meu número tá na descrição desse vídeo e vamos para as opções. Número 1, Sodalita. Número 2, a jaspe vermelha. Lembrando que essa é uma leitura intuitiva, tá, gente? Então é normal que não ressoe com todos, com todas. Escolha entre uma dessas opções. E vamos dar sequência ao vídeo. O que a espiritualidade tem para dizer para o pessoal que escolheu a Sodalita. O ciclo romântico começa. Do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando. Vou pegar o tarô. Pra gente entender do que a gente tá falando aqui. Quando a gente tá falando de novo ciclo romântico. Do que exatamente estamos falando. Quando estamos falando de um novo ciclo romântico. Tá. A gente tá realmente falando de alguma coisa que está começando. Que tá muito no início. Aqui a gente pode estar falando de parcerias de trabalho, sim. Mas não somente de parcerias de trabalho. Tem romance aqui, tem parcerias de trabalho, tem romance. O fato é que para quem está se envolvendo com alguém, né, para quem está começando a se envolver com alguém, esse começo, ele já tá sério. É um relacionamento que tá começando, que começou já sério, não é um relacionamento bagunçado. O que mais aqui? Deixa eu entender melhor, gente. Eu vou puxar cartas que eu quero entender melhor essa situação. É que o que acontece, tá? Tu tá começando um relacionamento e é um relacionamento que tá começando sério, só que como tu é uma pessoa muito cautelosa, uma pessoa muito cuidadosa, tu tem uma certa desconfiança, quer dizer, não chega a ser uma desconfiança, é cautela, né? Aquela coisa da cautela, aquela coisa do cuidado, aquela coisa de vamos com calma, vamos devagar, eu preciso entender onde eu tô pisando, eu tô animada, mas eu tô com os pés no chão, e isso por um lado é bom, mas essa carta aqui ela fala muito sobre equilíbrio. Equilíbrio dos relacionamentos, um equilíbrio entre o dar e o receber. Então o que tu precisa cuidar? É a questão de tu tem que cuidar para tua cautela ela não desequilibrar essa relação. Tu precisa sim ser cautelosa, mas tu tem que achar um equilíbrio entre o dar e o receber. Tá? Entre o dar e o receber. O que significa isso? Tu tem que tomar cuidado para não ser autocentrado, autocentrada.
O excesso de cautela, ele pode te deixar olhando, o excesso de cautela pode fazer com que tu enxergue as coisas por uma perspectiva muito unilateral. Uma perspectiva muito pela tua perspectiva e pode fazer com que tu não consiga enxergar as coisas pela perspectiva do outro. Como que o outro está lidando com isso? Como que o outro está enxergando essa situação? Como que o outro tá encarando essa experiência? Justamente porque tu tá assim, não, ok, eu tô gostando, eu tô achando bom, mas eu preciso ser cuidadosa. E eu não tô dizendo que tu deve deixar de ser cuidadosa, deixar de ser cuidadoso. Só que tu tem que tomar cuidado com o autocentramento. Porque às vezes tu fica estudando demais essa pessoa, às vezes tu fica estudando demais essa situação, e o mesmo vale para parceria de trabalho. Porque é alguma coisa que é séria. Essa pessoa, essa parceria, é alguma coisa séria. Não é alguma coisa, uma pessoa ou alguém que tá brincando contigo ou algo nesse sentido. Tá? Vamos ver aqui o que é mais, do que nós estamos falando. Vamos entender mais sobre essa situação. Tá, tem muita parceria de trabalho aqui. Eu vejo que existe uma figura masculina, um homem. Esse homem, essa pessoa, ela tá influenciando diretamente na situação, porque esse homem, ele tá ensinando alguma coisa pra ti. É uma pessoa, é um mestre. Esse homem é um mestre. Esse homem tá te ensinando algo que tu não sabe a respeito dessa situação. Aqui pode ser um mentor espiritual também. Tá? A gente pode sim estar falando de uma pessoa que tá desencarnada. É uma possibilidade. É como se tu realmente estivesse aqui na posição de aprendiz. Eu vejo que isso aqui guarda relação sim com coisas relacionadas a amor, mas também a trabalho principalmente. Porque existe um homem aqui te ensinando algo. Esse homem, ele tá influenciando no teu aprendizado em relação a algo, em relação a alguma situação, em relação a amor, ou em relação a trabalho, em relação ao teu ofício. Esse homem, ele está te ensinando alguma coisa, tá? Como que tu deve agir em relação a isso tudo que está acontecendo? Deixa o passado para trás. Deixa o passado para trás. Porque o passado, ele te ensinou muito. E o passado te ensinou sobre a questão de não ser impulsiva. O teu impulso e as tuas vontades, elas ainda estão ali. Elas ainda estão se fazendo presentes, mas não com a mesma intensidade que elas já se fizeram presentes outrora. Mas é aquilo que é dito, tu tem que tomar cuidado com essa postura de autocentramento, porque quando a gente olha, a gente se protege demais e a gente fica nessa coisa de estudar demais,
se é seguro, se a gente deve dar um passo, se a gente deve fazer, se a gente deve continuar, né? A gente acaba bloqueando esse fluxo de entrega, de dar, de receber, esse fluxo de equilíbrio, que é o que pede essa carta aqui, tá? Então, essa figura aqui é uma figura bem intencionada. Ela veio para trazer um aprendizado aqui para tua vida e, de certa forma, algum tipo, isso tudo vai te fazer crescer. Né, isso vai te fazer crescer. Eu vejo mais pessoas envolvidas nessa situação. Esse homem, ele influencia muito no teu desenvolvimento de uma maneira positiva, essa influência positiva, mas também tem uma mulher aqui no meio dessa história. Eu não tô entendendo o que essa mulher tá fazendo aqui, mas existe uma mulher também. Mas é uma influência positiva aqui. Essa mulher não é uma situação negativa, é uma influência positiva. O ponto é que tu precisa fazer uma autocrítica e deixar algumas coisas para trás. Toma um pouco de cuidado para não fazer drama e não potencializar certas coisas, tá? Porque por vezes tu pode acabar potencializando certos aspectos por conta do teu passado. Vamos ver aqui o que é mais. Você é bom o suficiente. Não traz essa vozinha crítica que se julga imperfeita, se julga imperfeito para essa situação. Porque às vezes, na tentativa de manter tudo em ordem, de manter tudo muito bem estabelecido, muito bem organizado, né, tudo muito previsível, tudo muito controlado, tudo muito bem estudado. Pode ser só a tua cabeça dizendo que não está perfeito o suficiente ainda e talvez nunca vai estar porque o teu nível de perfeição ele é inatingível. Então, cuidado com isso. Tu precisa te convencer que tu é suficiente e que ainda que as coisas não deem tão certo como tu espera, tu vai conseguir te refazer. Tu já te refez algumas vezes. Tu só não pode deixar de te entregar. E tu não pode permitir que o passado fique te aprisionando. Que o passado se faça presente. É normal a gente querer se proteger depois de ter vivido tanta coisa negativa. Mas toma cuidado para te não te proteger daquilo que é positivo na tua vida. Daquilo que é benéfico, daquilo que pode te trazer um aprendizado positivo, te proteger até de uma pessoa que pode ser legal, que pode ser bacana. Que pode te trazer alegria, que pode ser uma boa parceria de trabalho, que pode te trazer evolução.
Porque também tem aquela coisa, aquilo que tá fora é como aquilo que está dentro e vice-versa. Se a tua crítica interna ela é muito alta, consequentemente a tua crítica externa também será. Então tu vai transferir essa crítica ao outro sem que tu perceba. Tu precisa olhar para o teu passado e trazer um novo significado para essa experiência, para que ela não vire um trauma. Tu precisa compreender o que foi que te levou até aquele lugar. A partir do momento que tu compreendeu o que foi que te levou para aquele lugar, tu vai entender por que tu fez o que tu fez e por que tu agiu como tu agiu. O que tu pode fazer para evitar. Não é porque o mundo é ruim que a gente vai deixar de sair pra rua. A gente tem aqui a lua gibosa, né? O que é a lua gibosa? A lua gibosa, ela acontece alguns dias antes do ápice da lua cheia, então são 1 ou 2 dias antes. A lua cheia, né, pelos antigos, ela era o ápice, né? O ápice da colheita, o ápice de alguma coisa. Então tu tá muito perto de conseguir o que tu sempre quis. De conseguir o que tu sempre desejou. Não sabota isso. Porque qualquer passo em falso que tu dê agora, tu pode colocar muita coisa a perder. Tá? Inclusive sonhos e coisas que tu sempre quis e que tu sempre idealizou. De alguma forma. E que tu pediu pro universo para que se manifestasse. Te inscreve no canal e deixa teu like, certo? Jaspe vermelha. Vamos ver qual que é a mensagem da espiritualidade para o pessoal que escolheu a jaspe vermelha. Qual a mensagem da espiritualidade para o pessoal que escolheu a jaspe vermelha? Lua cheia em Capricórnio, um fim de ciclo se aproxima. Vamos entender que fim de ciclo é esse. O que a gente está falando aqui? Que fim de ciclo é esse, tarô?
Alguma coisa que tu fez muito esforço. Alguma coisa que tu te esforçou tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto pra fazer acontecer. O fim de ciclo que se aproxima tem a ver com um pouco de perda de esperança, né? Tu não consegue, é alguma coisa que tu tá tentando recomeçar, é algo que tu tá tentando de novo, e tu aprendeu com essa lição. Essa situação que tu tá agora não é a primeira vez que ela finaliza. Ela já finalizou antes, ela já saiu de cena em algum momento, e tu tentou recomeçar, porque tu aprendeu com a experiência, tu aprendeu com o que aconteceu, e tu tentou. Tu ficou assim, olha, eu vejo que muitos aqui ficaram assim, eu vou tentar pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano eu vou tentar, eu vou me esforçar pra fazer isso acontecer. E tu foi com muita fé. E com muita confiança. De que daria certo. E tu trabalhou duro. Muito duro. Muito duro. Pra conseguir restaurar essa situação. Pra conseguir recomeçar essa situação. Eu diria que tu tinha tanta fé que tu inclusive acreditava que certas coisas poderiam ser resolvidas de uma maneira simples. De uma maneira suave. Tu tinha tanta fé que inclusive os obstáculos e os impedimentos que tu enfrentava, que tu iria enfrentar, eram vistos como algo simples. Tu não conseguia enxergar um problema. Tu só conseguia enxergar a solução. Para cada problema que aparecia, tu conseguia enxergar uma solução. Eu sinto que as pessoas que escolheram a Jaspa, elas estão muito cansadas. Muito cansadas. Muito cansadas. Me fala mais sobre o que a gente tá falando. Qual é o assunto, qual que é o tema? Do que a gente tá falando? Talvez por ter tanto otimismo, tu não conseguisse enxergar que o problema ele é muito maior do que de fato ele é. A gente não amansa um leão fazendo carinho nele. A gente tá falando de amor, né? A gente tá falando de reconciliação. A gente tá falando de tentar de novo. E eu olho para essas cartas, me dá até um pouco de vontade de chorar, porque eu sinto que tu foi o mais autêntica e o mais autêntico que tu conseguiu ser. E é isso que tu tem que ter em mente. Tu foi tudo. Tu foi tudo. 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 Tu perdoou. E tu perdoou de verdade. Tu não perdoou pra jogar na cara. Tu não perdoou por perdoar. Tu simplesmente esqueceu tudo de ruim que aconteceu. E seguiu. Seguiu com a tua vida. Seguiu com a tua força. Seguiu com otimismo. Seguiu sendo uma pessoa afetuosa, uma pessoa carinhosa.
Na verdade, tu até tava muito melhor. Tu deu uma versão muito melhor de ti pra essa pessoa. Não que antes tu fosse ruim, mas era uma versão muito melhor, uma versão atualizada de ti. Uma versão pura. É como se tu tivesse uma pureza quase infantil, mas não infantil no sentido de tu ser imatura, mas no sentido de leveza, encantamento. E o que aconteceu aqui? O que tá acontecendo? O que aconteceu, o que está acontecendo, do que nós estamos falando. A coisa, ela aconteceu com muita velocidade. A coisa aconteceu com muita rapidez. Deixa eu entender mais aqui. E por que fala que um fim de ciclo está se aproximando? Do que a gente está falando? Por que tá dizendo aqui que existe um fim de ciclo para essa situação? Tá. É que as coisas elas estão acontecendo com muita rapidez. Para algumas pessoas elas ainda estão vivendo esse relacionamento e as coisas elas estão acontecendo com uma velocidade absurda. E aqui precisa ter um pouco de cuidado com essa velocidade, porque aquilo que anda muito rápido às vezes pode desgastar muito rápido. Então precisa se ter cuidado com isso, precisa se ter atenção a isso. Porque eu vejo que alguma coisa vai evoluir dentro dessa relação. Só que esse fim de ciclo que eu vejo aqui é ou vocês vão evoluir, é aquela coisa do ou vai ou racha, ou vocês vão evoluir para algo muito maior, para algo muito melhor, ou vocês vão terminar para te dar espaço para uma outra coisa dentro da tua vida. Então, do jeito que as coisas estão, elas não ficam. Então, se tu tá cansada, se tu tá cansado, só continua. Porque os esforços que tu tá fazendo, de alguma forma, eles vão te levar para algum lugar. Eles podem não te levar para o lugar que tu pretende, mas para algum lugar eles vão te levar. Tu pode ter absoluta certeza que passado um tempo, e por mais que as coisas não aconteçam como tu gostaria, vai passar um tempo e tu vai olhar e tu vai dizer assim, nossa, como isso foi fundamental na minha vida. Como isso foi fundamental, como isso foi importante de ter acontecido. O quanto eu precisava viver essa experiência, o quanto eu precisava viver isso que eu vivi. O quanto isso era algo necessário dentro da minha vida.
tá? Porque uma coisa é certa, tá? Isso que tá acontecendo colocou pra fora uma pessoa muito mais... Isso de alguma forma ou de outra, essa experiência toda te reconectou com partes de ti que até então tu não estava conectada. E verdade seja dita, ninguém evolui meditando no topo de uma montanha. A gente evolui em sociedade, na relação com o outro. A gente descobre coisas sobre a gente na relação com o outro. Então, alguma coisa está despertando em ti que está colocando para fora uma pessoa que tu não sabia que tu podia ser. Não sei se isso tá claro e se isso tá fazendo sentido para quem tá assistindo. Um resultado positivo é previsto para todos, lua cheia em Libra. O fato é, quando a gente tá falando, quando a lua ela tá em Libra, Libra é um signo que fala sobre relacionamentos. E a lua cheia ela fala sobre o auge de algo. Então quando a gente tem duas luas cheias aqui, a gente tá falando de alguma coisa que tá atingindo o seu ápice, que tá atingindo o auge, que tá atingindo o ponto máximo envolvendo essa situação. Então, e além de tudo, a lua cheia ela é um pico de luminosidade. Então muitas coisas vão ficar claras para ti. Muitas coisas depois desse período, depois de passado esse período de muito esforço, de muito cansaço, algumas coisas elas vão abrir, elas vão clarificar. E aí, a gente está falando sobre um novo nível de comprometimento. Do que a gente está falando? Que as coisas elas vão mudar. É aquilo que eu falei antes. Ou vai ou racha. Ou vocês vão evoluir e vão passar para um outro nível, vão passar para um outro patamar. Ou essa relação não vai permanecer. O ponto é, aqui tem que cuidar também com a questão assim, eu não vejo que tu esteja vaidosa. Não vejo vaidade aqui. Na verdade eu vejo assim que tu tá o mais pura e o mais verdadeira de ti aqui. O mais autêntica de ti. Mas saiba que o seguinte, é que eu tenho uma coisa que é bem clara aqui pra mim. Ou tu vai terminar com essa pessoa, ou tu vai casar com essa pessoa. Não tem muito pra onde correr. Sabe? Não tem pra onde correr. A vida, ela tá... E aqui, tu tem que ter em mente que tu tá fazendo tudo que tu pode por essa relação. E que agora as coisas também dependem um pouquinho do outro. Às vezes nem tudo depende da gente. Às vezes a gente tem pessoas que perguntam pro tarô, tenho consulentes que às vezes perguntam pro tarô, Sabrina, o que eu posso fazer pra essa relação melhorar? E às vezes não tem o que essa pessoa fazer. E gente, claro que a relação é uma via de mão dupla. Só que às vezes não tem mais o que essa pessoa fazer, porque ela já está fazendo o que ela precisa fazer. E tu já tá fazendo tudo o que tu precisa fazer. Tudo.
Agora também cabe ao outro. Mas o ponto é, eu não vejo aqui que tu seja a mesma pessoa que tu foi antes, dependente, que não sabe botar limites, que não sabe reconhecer limites, seja os teus ou os dos outros. Tu não é mais a mesma pessoa. Claro, se terminar, lógico que tem sofrimento. Mas tu não é mais aquela pessoa que de repente vai se rasgar inteira por causa de um término. Porque uma coisa que essa relação te trouxe de bom é que tu aprendeu a ser autêntica. Tu aprendeu muito de ti aqui. E tu aprendeu a te entregar. Isso é o que é o mais bonito, mas é a entrega verdadeira, não a entrega passional. Não aquela entrega que é movida a uma insanidade. É uma entrega genuína. Tá bom? Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like aqui embaixo e te inscreve no canal caso tu ainda não seja inscrito ou inscrita. Beijinhos e até o próximo vídeo.